Beleza, gente? Boa noite, então. O pessoal que está chegando aí hoje, deixa eu projetar para vocês aqui. Deixa eu ver se vai dar certo a projeção. Hoje nós vamos falar sobre devocional e oração. Devocional e oração. Quando eu mudo assim, mudou a tela para vocês também ou está na tela maior ainda? Na tela menor. Está na tela certa, né, gente? Está na tela grande, né? Quinto encontro, devocional mais oração. É isso que está aparecendo aí para vocês, né? Isso, está na tela grande. Ai, peraí, gente, que eu tirei aqui. Não estou conseguindo ouvir vocês. Alguém fala aí para fazer um teste. Aí, beleza. Estou ouvindo. Então, fechou. Então. Oi, boa noite. Estamos ouvindo. Tá certinha a tela para vocês aí, né? Tá. Quando eu mudo assim, já mudou para outra tela, né? Peraí. Pronto, mudou a tela aí para vocês, né? Mudou. Então, beleza. Gente, vamos lá, então. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que muitas vezes a gente coloca como um assunto pequeno, de pouca importância, às vezes, né? O cristão, às vezes, coloca como pouca importância, mas é uma grande mentira isso, né? Porque como a gente vai colocar a questão da leitura bíblica e oração como pouca importância? Isso é um grande erro. Mas às vezes a gente deixa de lado a questão da devocional, principalmente. A oração até que a gente coloca um pouco mais, mas a questão da devocional a gente às vezes deixa de lado, né? A oração a gente fala um pouquinho mais e devocional a gente deixa de lado às vezes, né? Então, você já experimentou algum tempo a sós com Deus? Essa é uma pergunta que pode nortear o nosso tema aqui em relação a devocional e oração. Assim, então, como uma boa alimentação e exercício físico são necessários para mantermos nossa saúde física, um tempo a sós com Deus extremamente necessário para o nosso crescimento espiritual. Esse tempo a sós com Deus é também chamado de momento devocional. Gente, eu quero colocar duas questões aqui, principalmente em questão da devocional. Por quê? Porque às vezes a gente perde um pouquinho na questão de entender devocional. Primeira coisa que eu quero falar para vocês. O cristão, ele tem uma vida devocional. O que seria isso? Ele vive de forma devotada para o Senhor. Então, a vida dele é uma devocional. A vida dele é um estudo bíblico. Ele está caminhando, ele está indo para a escola, ele está no serviço, ele está na família, ele está em espírito de devocional. Então, ele ora, ele lembra de alguns textos, ele pontua. Isso é uma vida devocional. Importantíssimo. Todo cristão vive uma vida devocional. Então, eu estou com os meninos aqui, eu estou lembrando de um texto para a gente conversar depois. A gente foi comprar pão, aí lá no pão lá eu posso lembrar também de um texto, posso colocar isso para mim. Puxa, comprei um pão, Jesus é o pão da vida, ele que me sustenta, ele que me alimenta. Então, isso é uma vida devocional. Então, eu vivo sempre lembrando, pontuando características de Jesus na minha vida. Isso é uma vida devocional. Agora, o momento devocional é quando você para o seu dia e aí você fala para Deus, Deus, eu quero aprender mais a tua palavra física, de forma presencial. Não tem como você fazer um EAD com Deus, ou você fazer uma escola semipresencial, de forma híbrida aí, em relação com Deus. Não tem como a gente colocar aí essa ideia de ser, ter um tempo EAD com Deus. Isso não existe. É sempre presencial. Palavra de Deus e oração. Então, o que eu quero deixar bem claro para a gente aqui nós teremos a ideia de tempo devocional, que aí a maioria daqui conhece já a questão do devocional, que basicamente, simplesmente, é a questão de você abrir a tua Bíblia, ter um tempo de estudo, fazer perguntas para a palavra de Deus, fazer perguntas ali para o texto, e o tempo de oração também. Mas o mais importante, eu acho que não só mais importante, mas um complementa o outro, é a questão da vida devocional. Quando você tem uma vida devocional, você quer ter tempo de devocional, você quer ter momento de devocional. E aí, que hora que vai ser? Aí você vai estipular e a gente vai caminhar aqui
com alguns textos que eu vou colocar para vocês aqui, tá bom? Então, vamos lá, vamos passar para o próximo slide aqui. Aí eu já peço para vocês indo abrir os textos, abrindo os textos. Vocês estão conseguindo ver aí, né? João 17, 3 e tal. Então, eu vou pedir para vocês me ajudarem na leitura aí. Primeira pergunta, qual a importância da devocional? Qual a importância de uma vida devocional? Ou qual a importância de um momento devocional? João 17, 3. Quem pode abrir aí para mim e ler? Pode ser variado aí, gente. Alguém abre aí para mim e lê. Quem achou? E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Gente, esse texto ele é muito interessante. Qual é a importância, então, da vida eterna? Desculpa, qual a importância da devocional? Conhecer a Deus, gente. Basicamente, quando eu tenho um tempo de oração, quando eu tenho um tempo de leitura bíblica, eu quero conhecer mais de Deus. Diego, tem como conhecer mais de Deus? Claro, claro que tem como conhecer mais de Deus. A palavra dele, ele deixou essa palavra escrita para a gente poder conhecer mais de Deus. Então, a resposta para essa pergunta é, claro, a vida eterna é isso, conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que é ter a vida eterna? Qual é a importância da devocional? É conhecer a Deus, conhecer mais de Jesus, o que ele fez, o que ele faz, o que ele vai fazer, como que vai ser os fins dos tempos, como que será a questão da volta de Jesus, como Jesus respondeu às dificuldades da vida, às questões do momento dele. Então, é isso. Por que é importante? Existe essa importância. Devocional é extremamente importante. Um crente que não faz devocional, não tem um momento de devocional e não tem uma vida devocional, é um crente fraco na fé. Como eu coloquei no início lá, a pessoa que quer ficar forte, ela vai na academia, ela vai comer bem, ela vai levantar cedo, ela vão ter bons hábitos, né, de saúde, questão de saúde. É a mesma coisa para a vida espiritual. Se você não lê a Bíblia, se você não tem tempo devocional, se você não conversa com o seu Deus, gente, não tem cabimento um cristão que não lê a Bíblia. Não dá para conciliar. Então, saber que buscamos em momento devocional é para conhecer a Deus. E isto é vida eterna. Então, eu conheço a Deus através da palavra dele, através de estudos como esses, que a gente acabou de ler nesse João 17:3, saber quem Deus é, como que ele faz as coisas. Isso é importante. Eu fico lembrando aqui, né? A maioria daqui dos irmãos são ou casados, ou já namoraram e tal, algo desse tipo. Quando você namora com alguém, casa com alguém, você quer conhecer essa pessoa. E quando você está namorando, mais ainda, você quer saber mais da pessoa, conhecer se ela gosta de vermelho, se ela gosta de azul, se ela gosta de preto, se ela assiste tal série, se ela gosta de estrogonofe, você quer conhecer. E para você conhecer, você precisa estar junto. Você precisa conversar com ela. Devocional, momento devocional, basicamente, está nessa perspectiva. Não tem como eu conhecer o meu Deus pegando a Bíblia e fechando ela, ou deixando no Salmo 91, para que Deus proteja a nossa casa, e só lá e pronto. Relacionamento, leitura bíblica. Por isso que eu acho muito importante, quando a gente começa essas aulas de novos membros, desafiar você. Leia a Bíblia inteira. Compre lá a NVT, que é a melhor versão, a versão mais tranquila para se ler. Compra lá e leia a Bíblia inteira. Converse com pessoas, estude a palavra de Deus. Começa lá em Gênesis e vem vindo, ou começa nos evangelhos, vai estudando sobre Mateus, sobre Marcos, como que foi a caminhada cristã deles e como que isso vai estar junto com a sua caminhada. Então, isso é importante. Quando nós entendemos isso, que a vida eterna é conhecer a Deus, eu tenho uma vida terrena diferente. Eu busco conhecer mais a Deus, eu entendo que conhecer a Deus é o mais importante para a minha vida.
Então, qual a importância da devocional? É claro, conhecer a Deus, ter a eternidade aqui na Terra, conhecer mais de Jesus. Segunda pergunta, vamos lá. Deus fala conosco como? Salmo, primeiro capítulo de Salmos. E aí eu já peço para alguém ler e os 2 primeiros versículos. Pode ler. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Na sua lei medita de dia e de noite. A pessoa que medita de dia e de noite entendeu a vida eterna, que é conhecer a Deus. É legal esse texto, porque ele vai falar, feliz aquele que não segue conselhos perversos. Os perversos não leem a Bíblia. Os perversos, os caminhos dos pecadores, dos incrédulos, que não conhecem a Deus, eles não vão ler a Bíblia. Por isso que é uma pergunta interessante para a gente fazer. Como está a minha vida devocional? Porque se a Bíblia é a máxima da minha vida, é a palavra de Deus, a riqueza da palavra de Deus na minha vida, eu preciso entender que a importância maior está em conhecer a Deus através da palavra de Deus, da própria palavra dele. Então, Deus fala conosco como? Ele fala através da palavra dele. Por isso que está dizendo nesse texto, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta na roda dos zombadores, dos escarnecedores. Pelo contrário, antes tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Como Deus fala com a gente? Palavra, Bíblia, esse livro com a capa preta. Essa é a palavra de Deus para nós. A gente até pode um dia, se eu não me engano, a gente vai ter alguma aula aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre os escritos da Bíblia, se é confiável ou não, algumas perguntas bem legais. E aí eu já dou uma dica de filme para vocês. Em Defesa de Cristo. Tem um tempinho à noite, pega o maridão, pega a esposa, pega os filhos, pega os amigos aí próximos, vizinhos, e coloca lá no YouTube. Tem de graça. Em Defesa de Cristo. Sensacional. Podem assistir aí sem medo esse filme. Voltando, então, Deus fala com a gente através da palavra dele. Perfeita, imutável, inerrante, ótima, bom uso para o nosso coração. E como que a gente fala com Deus? Oração. Né? Então, Diego, tem como Deus falar fora da sua palavra? Pergunta interessante, né? Eu vi uma pessoa dando uma questão. Gente, eu não gosto de fechar muito essas coisas, porque eu não gosto de limitar Deus. Mas o costume, aquilo que nós aprendemos a Bíblia ela é suficiente. Quando eu falo que a Bíblia ela é suficiente, eu não preciso buscar revelações fora. Então, eu não preciso buscar a revelação de tal pessoa. Ela vai falar algo para minha vida. Quando eu falo que a Bíblia ela é suficiente, completa, eu estou dizendo que eu não preciso buscar mais nada em outro lugar. Então, eu não preciso buscar em horóscopo, eu não preciso buscar em jornal, eu não preciso buscar em conselheiro amoroso, eu não preciso buscar em, sei lá, em outras realidades, em líderes aí que vão falar que eu tenho a verdade para a tua vida. Não! Deus fala conosco a partir da palavra dele. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O bem-aventurado, filho de Deus, entende que o prazer dele está na palavra de Deus. Diego, eu não consigo entender todos os textos. Continue lendo sem entender. Deus vai falar no seu coração. Pegue uma versão mais tranquila, peça para o Espírito Santo agir na tua vida. Deus, me ajuda. Leia poucos textos de início. Não pega lá 30 capítulos para ler de uma vez. Pega lá 2 versículos. Deus, fala comigo. Ora antes, ora durante, ora depois. Deus, traz para a minha prática, que eu possa aqui olhar. Olha que legal. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Deus, fala no meu coração. Puxa, eu andei no caminho dos perversos essa semana, mas eu estou aprendendo aqui que bem-aventurado o homem que anda no caminho do Senhor.
que tem o prazer na lei do Senhor. Esse é feliz. Deus, eu quero ser esse homem. Em nome de Jesus, amém. É que a gente dificulta o momento devocional. A gente quer, perguntas importantes, textos enormes. Olha, devocional é o momento onde Deus abastece seu coração. E se eu creio que a palavra de Deus, ela é poderosíssima, uma vírgula da palavra de Deus pode falar profundamente no teu coração e mudar tudo. E uma devocional sendo completa através de poucos versículos, como esse. Deus fala conosco? Sim. Por onde? Palavra de Deus. Como nós falamos com Deus? Salmo, capítulo 6, um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Gente, não esqueçam que tiver posições, perguntas, comentários aí, pode mandar aí, não tem problema não. Tá bom? Então, vamos lá. O 6, deixa eu ver. Versículo 9, deixa que eu leio. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Deus fala conosco? Sim, palavra de Deus. Nós temos ela aqui hoje em português. Como nós falamos com Deus? Oração. O salmista diz, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Gente, cristão que não ora não tem relacionamento com Deus. Dificilmente. Porque Deus deixou a ferramenta da súplica, da oração, de você chegar-se a Deus e falar, Deus, não estou conseguindo mais, não entendo o futuro, não estou entendendo o meu hoje, me ajude com a família. E o texto vai dizer, e o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolheu a minha oração. Que coisa mais linda isso, gente. Nós temos um Deus relacional que ouve a nossa súplica, que acolhe a nossa oração. Então, nós temos a possibilidade de ter tempo de oração. Oração é prática, gente. É onde você senta com o teu quarto lá, quietinho, separado, ou antes de dormir, ou no início do seu dia, ou durante o meio do seu dia, você senta, você tira, Deus, fala comigo. Eu quero conhecer mais do Senhor. Eu estou aqui com os meus pedidos, com as minhas dificuldades. Estou aqui para isso. Me ajuda. Você consegue imaginar como que alguém anda sem ouvir a voz de Deus? Sendo que a palavra dele é a voz dele. Uma pessoa que não lê a palavra dele, não lê a palavra de Deus, ela dá chute na vida. Para onde que eu vou? Como que eu faço? Com quem eu caso? Onde que eu vou trabalhar? Onde que eu vou morar? O que eu faço? Gente, são todos os detalhes da nossa vida que Deus quer participar com a gente. Ele quer que a gente olhe para Deus e fale, olha, tá aqui, Deus, eu não sei com quem eu vou casar, eu não sei ainda onde eu vou morar, eu não sei como será meu emprego, mas Deus, está aqui. Eu quero ter um relacionamento profundo com o Senhor. Eu quero estar contigo. Eu quero te ouvir, eu quero que você me escute, Senhor. É isso, esse é o relacionamento. Coloquei 2 salmos aqui, mas existem milhares de salmos, milhares de versículos que tem esse relacionamento, onde Deus fala e a gente escuta, e onde eu falo e Deus escuta. Quarta pergunta, vamos lá, vamos caminhar. Quarta pergunta, deixa eu ver aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Alguém abriu aí já? Orai sem cessar. Famoso texto. Esse é um texto que todo mundo conhece, todo mundo sabe de cor, fora que é super pequenininho. Qual é a riqueza desse texto? A ideia é vida de oração, espírito de oração, tempo de oração. Orai sem cessar, e em tudo é graça. Texto que todo mundo conhece, está gravado e tem um monte de gente que tem quadro. O ponto tem que sair do quadro e vir morar no coração. Então a pergunta é, com que frequência Posso apertar o botão de apagar a tela? Oi, gente, alguém falou aí? Deixa eu ver aqui. Não? Tranquilo? Então, vamos continuar. Com que frequência eu devo orar? O texto diz o quê? Orai sem cessar. Nossa, Diego, vou ficar 24 horas por dia
com o olho fechado, orando. Não, a ideia aqui é um espírito de oração. Eu estou aqui dando aula para vocês, mas ao mesmo tempo eu estou pensando, Deus, cuida de cada um. Que cada um possa entender mais o evangelho. Eu estou aqui com vocês e tem os 3 meninos atrás, os 2 meninos atrás, o Nathan do lado, que eles possam também ouvir, que eles possam continuar essa verdade bíblica quando eles chegarem em casa. Isso é um espírito de oração. É claro, lembre-se disso, tem também, em oração, tem um momento de oração e tem a vida de oração. A vida de oração completa. Eu sempre oro, eu sempre estou em espírito de oração. Agora, momento de oração, Jesus nos ensina isso. Jesus, ele andava no meio da multidão, muito provável que orando a Deus, conversando com o Senhor. Mas ele tem vários textos apontando que Jesus saía de próximo dos discípulos, se retirava para fazer o quê? Orar. Então, às vezes, até Jesus sentia solidão, sentia um tremor no coração, ele saía para orar. A pergunta é, se Jesus, pensa comigo, pensa um pouquinho comigo, se Jesus, que era Jesus, Filho de Deus, Todo-Poderoso, perfeito em obras, Cordeiro Santo, orava, tirava tempo de oração, quem é você para não orar? Quem somos nós para não orar? O próprio Filho de Deus, gente, antes de ir para a cruz, se retirou para fazer oração, para conversar com Deus. A gente, infelizmente, nas nossas igrejas, nós sucateamos as nossas reuniões de oração. Marca reunião de oração, 2 pessoas. Marca culto de festa, de churrasco, aí 100 pessoas. Nós esquecemos de ter momentos de oração, igualzinho de devocional. Devocional, uma vida devocional, o cristão, ele tem uma vida devocional e ele tem momentos de devocional. Em questão dessa pergunta, né, com que frequência nós devemos orar? Ou a pergunta, com que frequência nós temos que ter da devocional? Nós temos que ter na vida por completo um momento, um espírito de oração, de devoção, mas nós precisamos parar, gente. E aí eu falo para vocês o quê? Na nossa sociedade, parar é cada vez mais difícil. Por quê? Porque Instagram nos coloca em movimento, só dedinho para cima. WhatsApp, cada vez mais difícil, cada vez mais loucura. Você tem que ficar conversando. Eu estou dando aula para vocês que já pulou um monte de vezes já o WhatsApp aqui também. Essa rotina rápida, correria. Então, parar e ter um tempo em silêncio, onde Deus vai falar contigo e você vai falar com Ele, gente, é a joia do cristianismo. Você quer ser abastecido pelo Espírito Santo, abastecido pela palavra de Deus, é você parar o seu dia e falar, Deus, esses 10 minutos, esses 30 minutos, essas 2 horas, eu quero dedicar somente ao Senhor. Eu não quero ouvir a voz do WhatsApp, eu não quero ouvir a voz do Instagram, eu quero desligar meu Instagram, eu quero desligar meu Wi-Fi para ter um tempo com o Senhor. Gente, a gente precisa, de forma prática mesmo, desligar muitas coisas. Você vai fazer devocional, vai ter um tempo de oração, de leitura, de ler algum livro, algo desse tipo, desliga o celular. Não dá, gente. Não dá. Hoje em dia não dá. A gente precisa desligar. Então, a frequência, na minha opinião, como pastor, eu vejo muito isso. Eu li uma frase uma vez de um teólogo que ele falava assim: se de manhã você não encontrar com Deus, dificilmente você o encontrará durante o dia. Por quê? Porque nossa rotina é louca, gente. Então, coloca como desafio, levantou da cama, não pega o celular. Ou quer pegar o celular, pega e já coloca lá na devocional do YouVersion ou em outros livros que você tenha no celular. Mas não liga o Wi-Fi, não. Não liga o Wi-Fi, porque você vai ligar o Wi-Fi e vão ter diversas mensagens, Instagram, YouTube e assim por diante. Então, tente encontrar com Deus, um tempo com Deus, de leitura bíblica, de devocional e de oração, antes de tudo começar. Eu tenho um professor lá no seminário que eu achava muito legal, que ele acordava e falava, Deus, bom dia, como será nosso dia hoje? É basicamente isso, um Deus relacional, um Deus próximo, que diz, olha, eu estou aqui, vamos caminhar junto. Como não orar?
Mateus 6, 5 e 7. Alguém pode abrir esse texto? Mateus 6, 5 e depois o versículo 7. Como nós não devemos orar. Nós temos essa possibilidade de não, como nós não devemos orar. Eu posso ler esse texto? Pode ler. Tá, calma aí. Só um instantinho. Mateus 6, 5 ao 7, é? Oi? Será que eu saí? Eu não tô te ouvindo. Quem tá falando? Desculpa. Pula aí. Tá me ouvindo agora? Tá um pouco baixo aqui. Mas pode falar. Pode ler. Tá ouvindo agora? Tô ouvindo. Tá baixo, mas pode ler. Tá, ok. Mateus 5... Não, Mateus 6, 5. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé e nas sinagogas, e às esquinas das ruas para que serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando nos eis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Beleza. Como não orar, então? Acho que a resposta seria: não ore como pessoas arrogantes, não ore com o intuito de ser visto, não orem com repetições sem entendimento, não orem com palavras bonitas e não orem com floreios. O exemplo que Mateus dá aqui para a gente é: não ore como fariseu. O fariseu, ele tem domínio pela palavra. Ele tem, quando você conversa com um fariseu, com um legalista, com um doutor da lei, ele sabe todas as palavras. Ele consegue ter um diálogo muito bonito entre os olhos dos homens, né? Então, ele se envolve, ele mostra para você que ele tem o poder. Então, quando você vê um fariseu orando, você percebe o poder na oração. Por isso que nós temos que entender como não orar, colocando o poder na gente. Lembra do publicano e o fariseu no templo? Eu não sei se eu coloco aqui, mas eu acho que eu não coloco. Mas quando a gente vê o publicano e o fariseu no templo, é bem assim: o publicano chega no templo para orar, ele fala: olha, Deus, tem misericórdia de mim, ser propício a mim, sou pecador, preciso de ajuda. O fariseu, quando chega para orar, ele fala como? Deus, obrigado porque eu não sou igual ao publicano, obrigado porque eu não sou igual àquele adúltero, obrigado porque eu não sou igual àquela pessoa, obrigado porque eu dou o dízimo de tudo, eu sou aquilo. Percebam, gente, existe um manual de oração. Então, se você está se envolvendo em oração, que é um relacionamento com Deus, dessa forma, né, como na ideia de ser arrogante. Então, por exemplo, a pessoa tá em casa, sentada, aí entra outra pessoa, a pessoa ajoelha rapidinho, para a pessoa ver que estava orando de joelho. Gente, isso é imagem. Isso é fake. Né? Isso está errado. Então, não é admissível dentro de um cristianismo uma vida de oração para mostrar para as pessoas. Eu não devo ser conhecido como uma pessoa que ora. Isso é a identidade do cristão. Todos devem orar. Orar sem cessar. Todos devem orar. Agora, o ponto é, tem pessoas que se envolvem com a oração, e não só com a oração, mas com devocional, com vida de leitura, para mostrar que ela é boa. Então, por exemplo, os meninos estão aqui, eu pego um livro novo, falo: ó, esse é o livro que eu estou lendo, olha o tamanho, a grossura do livro, tal. Nem falo do conteúdo do livro, só estou falando que eu estou lendo esse livro porque ele é grosso e eu tenho capacidade e vocês não têm. Vocês percebem como a diferença de um coração do fariseu e o coração de um cristão? O coração do cristão sempre vai ser mais simples. Ele não vai ter floreio. É engraçado, né, gente? Eu fico pensando, né? Durante a história da igreja, nós aprendemos que nós temos que ter floreios, muitas vezes.
Ó Deus Todo-Poderoso, sábio, onipotente, onipresente, onisciente, tu sabes que tudo acontecerá segundo a tua vontade. Só fica usando a segunda pessoa, né? Porque dá aquele ar de poder. Gente, nós sabemos que Deus é todo-poderoso, onipotente, onipresente, sabe de todas as coisas, comanda todas as coisas, mas Deus quer um relacionamento com você. O salmo que a gente leu de Davi aqui, né, no Salmo 6. Deus, obrigado porque o Senhor escuta minha súplica e o Senhor acomoda as minhas orações. Ponto. Uma pequena oração. Davi. Eu sempre falo isso. Quem dificulta o cristianismo somos, nós, os religiosos, aqueles que querem ensinar pessoas. Eu trabalho com adolescente faz muito tempo, né? Acho que faz mais de 10 anos que eu trabalho com adolescente. Aí eu peço para um adolescente orar, ele vira para mim e fala assim, eu não sei orar. Aí geralmente eu falo assim, você sabe conversar com pessoas? Aí a pessoa fala, eu não sei. Então tem uma conversa com Deus agora. Olha, são as melhores experiências que eu já tive de oração. De adolescente virar e falar, Deus, sabe, pá, falando com gíria mesmo. Deus, tá difícil demais, tá osso. Eu não sei mais o que fazer, tá complicado, mas eu sei que o Senhor tá na frente, em nome de Jesus, amém. Orou, teve um envolvimento de oração. Então, a característica pesada somos nós que colocamos. Agora, como não orar? Nós temos a lista aqui já. Agora, como orar, né? Esse texto de Tiago 4:3, né, ainda no Como Não Orar, diz assim, né? E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Tem gente que pede só coisa para dar prazer, viu? Só para ela mesma. Isso está errado, isso não é envolvimento de oração. Isso não é um relacionamento profundo com Deus. Está errado. Como orar? Mateus 21, vamos lá. Sexta pergunta. Mateus 21:22 diz assim, se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Primeiro passo em oração, creia. Creia no Deus Todo-Poderoso. Tem crente que não crê mais, viu? Ora só no automático. Eu oro porque minha avó orava, meu avô orava, minha mãe ora, meus pais oram, tá tudo certinho. Eu tenho que orar também. Aí aquela oração automática, aquela oração que você começa hoje e aí tá com tanto sono que o amém é amanhã. Você esquece de dar um amém hoje e dá um amém só amanhã. Em nome de Jesus, amém amanhã. Oração automática, oração com vãs repetições. Gente, isso não é relacionamento de oração. É o ponto onde eu acho muito legal a ideia do salmista, né? Porque o salmista ele se envolve em orações, súplicas, lamento, desespero de alma. Gente, com desespero de alma, como que eu vou pedir para você, no desespero de alma, aconteceu alguma coisa desesperadora da sua família, um acidente, qual vai ser o seu momento de oração? Aí a pessoa tem um acidente na família, precisa de oração, a pessoa vai orar, Deus Todo-Poderoso, em nome do... Gente, é isso que eu estou falando para vocês. Relacionamento com Deus. Deus, eu não acredito que isso aconteceu. Senhor, vem para cá. Intervenha, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sabe, é ter relacionamento, é ter esse feeling mesmo, esse contato com Deus de, olha, eu não estou bem, Deus. E aí até, eu acho interessante isso na questão da oração, não só na oração, mas na devocional, você ter um momento de devocional e oração, mesmo quando você não quer. Mesmo quando você não quer. É chegar para Deus, oi, pode falar. Pode falar? Graças e paz a todos vocês aí. Nesse sentido aí que você está falando sobre a oração com sinceridade, né? John Bunyan, ele tem uma frase interessante que eu guardei para mim. Ele diz que mais vale uma oração com o coração cheio, mas sem palavras, né? Do que uma oração cheio de palavras, mas com o coração vazio. E também, vendo essa visão de Bunyan, eu acho interessante também que é muito melhor, num momento de crise, de desespero, a gente derramar lágrimas, né? Porque o Espírito também as interpreta. Então, é a sinceridade, é a entrega, é a confiança naquele que pode te socorrer.
Eu penso também numa passagem que está em Jó, se não me engano é 7:11. Jó, ele diz assim, porque por causa deste motivo não me calarei a boca e falarei da angústia do meu espírito, e eu me queixarei da amargura da minha alma. Ele está dizendo, num tempo de crise, onde ele perdeu tudo, onde seus amigos estão se levantando contra ele, ele está dizendo, Senhor, eu sei que tudo que estou passando é o Senhor que está trazendo a minha vida, mas da mesma forma, por eu não compreender isso, eu não me calarei no meu tempo de sofrimento, pois eu coloco diante do Senhor e o Senhor entende, né, essa oração, mostrando para nós que, por mais que a nossa mente limitada, pela nossa falta de compreensão, né, dos planos de Deus na nossa vida, ele não nos impede de orarmos dessa forma, de não entendermos os planos dele, de pedirmos socorro por aquilo que ele mesmo está fazendo na nossa vida. Então, quando a gente ora com sinceridade, né, eu tenho uma frase que segue no meu coração bastante, é que Deus me livre dos olhos secos, né? Os olhos que de um fariseu, de um legalista, né? Que apenas é um mecanismo, não é algo orgânico, sendo que a oração é o momento de nós nos relacionarmos. Nós falamos aquilo que estamos sentindo e, através do nosso devocional, nós recebemos aquilo que Deus quer falar conosco. Então, é algo sobrenatural acontecendo nesse ato de relacionamento, porque foi para isso que nós fomos criados, para nos relacionarmos com o nosso Criador. É isso aí. Perfeito, João, perfeito. Exatamente isso. Nós perdemos esse coração aquecido, né, como você disse, né? As lágrimas dos olhos, o brilho nos olhos de oração. Olha, vale muito mais um grito de socorro para Deus do que eu ficar floreando e o meu coração está totalmente distante, desconectado de Deus, né? É isso, por isso que eu falo, né? O cristianismo é simples. A gente que dificulta. Gente que dificulta. Mateus 6,6, né? Vai colocar ali como a questão de como orar, né? Esse é o texto que a gente já leu aqui, mas ele vai colocar ali. Eu acho legal a gente retornar nele, mas quando orarem, né? A gente conhece bastante esse texto, né? Cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore para o seu pai em segredo. Então, seu pai, que observa em segredo, o secreto, os recompensará. Essa palavra do secreto, do segredo, ela é muito importante, né? Mostrando realmente essa ideia. Olha, não é para as outras pessoas ficarem vendo. Não é você que cresce. Deus que cresce em você quando você ora. Eu sempre falo isso, né? Tem uma pregação que eu comento isso. A oração não muda Deus. Oração muda a gente. Oração traz paz para o nosso coração. Os decretos de Deus, aquilo que Deus já determinou, já está tudo certo na mão dele. É ele que coordena a história. Ele é atemporal, ele está fora do tempo. Ele conhece todas as coisas. Mas a oração, por uma enfermidade, por algo que possa abalar, o que está abalando o nosso coração, é um consolo de Deus para o meu coração. A oração nunca vai mudar Deus. Oração afeta o nosso coração. Essa é a grande verdade, né? Então, por isso que eu acho legal esse texto de, olha, vai para o teu quarto, fecha tua porta, ora para o teu pai que em secreto, né? Então, o seu pai que em secreto te recompensará em secreto. Essa ideia do secreto, essa ideia do quarto solitário ali, da vida devocional, da vida de oração, que você está fechado. E outra coisa muito importante para a gente precisa falar sobre isso. Por que a gente ora em nome de Jesus, né? Porque não há outro intermediário. Lembre-se disso. Por isso que toda oração a gente termina em nome de Jesus. Amém. Um texto muito importante, João 14, 13 diz assim: vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome. Eu o darei, para que o Filho glorifique o Pai. Por isso que toda oração, todo plano é se Deus quiser e também em nome de Jesus. Vou fazer tal coisa, se Deus assim permitir. Se Deus me der saúde, vou para lá amanhã, vou pregar em tal igreja.
vou fazer aquilo, vou trabalhar amanhã, vou cuidar da minha família, se Deus assim permitir. E em nome de Jesus. Nosso dia tinha que ser assim, gente. Deus, bom dia, que esse dia seja seu em nome de Jesus. Amém. Me abençoa para que eu possa abençoar outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. É no nome de Cristo. Isso é importante, gente, para a gente lembrar. Por quê? Porque não há outro caminho. Apenas um caminho, um único caminho entre Deus e os homens. Jesus Cristo, Filho de Deus. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fala, João. Desculpa atrapalhar a sua aula, mas eu quero... Não, que isso, não é atrapalhar, não. Isso aí é contribuir. É isso aí, mano. Não, junto. Então, é algo bastante interessante, né, que Jesus fala, né, o que pedirdes em meu nome eu irei realizar. Isso não significa que qualquer coisa que nós iremos pedir a ele no nome dele irá acontecer. Mas eu não sei se você ou os irmãos tiveram esse tipo de experiência ao decorrer da jornada de fé, é que, a princípio da nossa fé, a gente tinha sonhos, tinha projetos, e a gente orava por esses projetos. Aí, quando o nosso relacionamento com Deus foi acontecendo, através das escrituras, na oração, eu percebo que 90%, 99% daquilo que eu orava antes foi mudado. Porque Deus mudou o meu coração através da sua palavra, o seu Espírito me orientou a pedir a coisa certa. E tudo aquilo que estava dentro do padrão dele, que há no propósito da minha vida, aconteceu. E tem coisas que vão acontecer ainda. Então, a gente tem que ter essa maturidade espiritual de nós permitirmos na forma de dizer assim, da palavra trabalhar em nós, para nós negarmos a nós mesmos, para que a vossa vontade, a vontade de Deus, venha se concretizar na nossa vida. Então, Perfeito. É isso que Jesus quer dizer. Então, que a obra de Deus venha, transforme o nosso coração. Aí nós teremos a visão do reino, teremos um coração de herdeiros e assim cuidaremos das coisas do nosso Pai. Perfeito, João. E é interessante que até esse texto que eu li aqui do João 14, 13, anotem aí, essa é uma perspectiva legal, que o João colocou aqui, o que vocês pedirem em meu nome, eu os darei. Mas o quê? Para que o Filho glorifique o Pai. O ponto é, 99,9% das nossas orações, muitas vezes não glorifica o Pai, glorifica a nós. Foi o que você falou, né, João? E tipo assim, olha, mudou. Eu pedi algumas coisas para Deus que, nossa, eu tenho até vergonha de olhar para Deus hoje. Cada coisa que a gente pedia para Deus, cada coisa que a gente colocava para Deus, coisas assim de coração pecaminoso, gente orando contra irmão. Eu já vi gente orando, Deus, toma conta daquele irmão, traga vingança sobre ele, que isso, aquilo, morte. Gente, vocês entendem? E não só nisso, mas gente pedindo só coisa supérflua, uma vida de oração como uma revista da Avon, que eu já falei para vocês, que só pedido, é só pedido. Só me achego com Deus em pedido. Sinceramente, vocês acham que isso glorifica o Pai, como o próprio texto está dizendo? Olha, eu farei para quê? Para que o Filho glorifique o Pai. Então, o meu envolvimento em oração é realmente um pensamento assim, será que essa minha oração vai glorificar ao Pai? Eu estou pedindo bem, é aquilo que o próprio texto vai dizer em Mateus 6 ali, né? A gente pede muito mal, a gente ora muito mal, e Deus é bondoso demais, porque como que ele vai... É interessante usar aquele texto na ideia lá do pão, né? Aquele filho que pede pão, você acha que o pai vai dar a cobra para ele? Não vai. Deus é muito mais bondoso. Então, a gente pede mal e pela misericórdia de Deus nós recebemos nem aquilo que nós pedimos, porque nós pedimos mal. Por isso que Jesus vem e fala, olha, deixa eu ensinar uma oração para vocês aqui. Pai nosso, que estais no céu, até isso ele precisava ensinar. E aí é uma oração simples, onde a gente até um dia pode trazer um estudo aqui, um bate-papo dentro dessa perspectiva da oração, né? A oração do Pai Nosso, né? O Pai presente ali, né? Mas é interessante demais, interessante demais. Vamos seguir aqui. Agora eu vou ser bem rapidinho, para a gente já encerrar, a gente já está seguindo para o final. Eu coloquei aqui só uma opção de oração. Eu não gosto de limitar a oração. A oração é conversa com Deus. Você está com ele. Mas eu peguei esse modelo, se eu não me engano, é do John Piper. Muito legal. Ele traz
São 5 passos de uma vida de oração. Então, como que você se envolve na oração? Pode até tirar foto aí, se você quiser anotar e tal. Então, uma vida de oração, né? Um momento de oração, onde você tem essa possibilidade de orar, de conversar com Deus. Então, envolve adoração. Então, eu adoro quem Deus é. Esse texto vai falar sobre isso. Olha, Deus, Todo-Poderoso, obrigado, Pai. Porque o Senhor é, nós não somos. Porque o Senhor é bondoso e nós precisamos disso. Porque o Senhor é santo. Aquela até a ideia de Isaías, né, quando se aproxima. Santo, santo, santo é o teu nome. Aí, essa ideia da adoração. Eu adoro o Senhor por aquilo que o Senhor é. Por nada que o Senhor está fazendo por mim. Mas nada, mas é por aquilo que o Senhor é. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso, o Senhor está presente por aquilo que o Senhor é. Depois disso, depois que eu olho para Deus, eu vejo a perfeição de Deus, eu vejo a santidade de Deus, logo eu confronto com o meu eu. E quem sou eu? Eu sou um pobre pecador. Esse Salmo 51 é o salmo mais famoso, né? Também um dos salmos mais famosos. Confissão de Davi, né? Deixa eu só ler para vocês aqui, né? Ó, coloquei Deus no alto, olhei para Deus e falei, Deus, Senhor, totalmente adorável, poderoso. Eu o adoro. Confrontei ele, vi que ele é totalmente santo. Santo e poderoso. Olho para mim. Meu Deus, quem sou eu? Eu sou o quê? Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Olha ele, olhando para o céu, olhando para Deus e olhando para ele mesmo. Lava-me completamente da minha iniquidade. Eu sou ruim. Purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Olho para Deus, agradeço. Deus, Todo-Poderoso, te adoro. Olho para mim, caio em lamento, porque sou podre. Meu coração é desesperador demais e está totalmente corrupto. Depois disso, que eu falo, Deus, o Senhor é todo-poderoso e o meu coração se envolve em confissão dos meus pecados, não tenho como não me envolver em gratidão, gente. Porque pensa comigo, um Deus todo-poderoso mandar o Filho Jesus para homens como Davi, como eu e você, gente, é só gratidão por aquilo que Deus é também. Deus, eu agradeço. Olha, eu agradeço, Senhor, porque o Senhor é totalmente poderoso e o Senhor está aqui conosco. Esse texto de Colossenses, ele é interessante para a gente ler, Colossenses 4. Deixa eu pegar ele aqui, correndo um pouquinho. Versículo 2 diz assim, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Hoje é um dia de ação de graça, comemorado nos Estados Unidos. A gente não comemora tanto, né? O Thanksgiving. Mas é um tempo de tirar para gratidão. Então, antes de você dormir, tenha esse tempo de gratidão. Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela família. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelo Espírito Santo que consola o meu conforto, o meu coração e coloca eu longe do pecado, me joga longe do pecado e aponta para Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Esse tempo atrás eu falei sobre gratidão. Importante para o nosso coração. Então, ó, adorei, olhei para dentro, pecado, cheio de pecado, confesso esse pecado, me arrependo desse pecado, tenho um envolvimento de gratidão. Depois dessa gratidão, eu suplico a Deus por perdão, porque eu olhei para mim e vi que eu sou pecador, então eu tenho essa súplica por perdão. Salmo 61, versículo 1, vai dizer, ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Eu me envolvo com súplica, com pedidos, né? E, por fim, uma intercessão pelos nossos pecados. Intercedo pelos nossos pecados. Tiago, vamos ver esse texto, a gente encerra aqui. Tiago, capítulo 5. 5:16, vai dizer. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Intercessão pelos irmãos. Gente, a gente precisa orar pelos nossos irmãos. Nós precisamos orar pelos pecados dos irmãos.
nós precisamos confessar os nossos pecados para os irmãos. Gente, essa é uma vida de oração. Então, você pode pegar esse slide aí e tentar jogar no seu dia. De manhã eu vou adorar. Logo em seguida eu já vou confessar ao Senhor pelos meus pecados. E logo em seguida, na hora do almoço, eu já tenho um momento de gratidão. Deus, obrigado pelo alimento. Esse alimento vem das tuas mãos. Olha, eu não tenho força, eu não tenho capacidade, mas eu tenho um serviço que vem do Senhor. Obrigado, Pai. Aí depois eu já suplico pela pessoa que está sofrendo. Gente, tem tanta gente sofrendo. Deus, tem gente sofrendo por causa do Covid-19. Pai, venha, intervenha poderosamente. Aí eu já intercedo por esses irmãos, eu me envolvo na questão dos pecados de outras pessoas, orando por esses pecados, orando pelas pessoas, para que Deus venha e tire os pecados. Isso é um envolvimento de oração. Eu vou me envolvendo. Então, quando você tiver a possibilidade de tirar um tempo de oração, tenta seguir esses passos. Ah, Diego, é uma regrinha? Não, não é. Tem momento que você vai, Deus, olha só, confesso que sou pecador. Acabei de pecar, me ajuda aí, Deus. Levanta o teu servo, estou precisando de ajuda. Em nome de Jesus, amém. Mas eu acho muito legal esse envolvimento de oração, uma vida de oração, que vai passando por adoração, confissão, gratidão. E é interessante que o nosso culto, a liturgia do nosso culto, ela vai passando por esses momentos. Então, no início, eu leio um texto de adoração. Na oração que eu já estou fazendo, eu já estou confessando o pecado de muitos. Eu já estou agradecendo. Na hora do louvor, tem um momento de louvor e de gratidão. Na hora da súplica, eu vou lá e suplico por pessoas que estão sofrendo. Na hora da pregação, eu também já estou pregando sobre gratidão, sobre intercessão. No final, a gente ora também. Então, perceba também que é um modelo de culto também, é um modelo de liturgia para a gente aqui, né? E então, nós chegamos no fim, né? No fim não, né? Na devocional, mas oração. Esse foi o nosso tema aqui, que eu quis trazer para os queridos. Eu espero que amanhã você tenha mais tempo de oração. Que amanhã você possa ter também mais tempo de devocional, de leitura bíblica, onde você pode derramar seu coração, como o João falou aqui com Jó. Olha, Deus, atende minha súplica, eu estou queixando mesmo, meu coração está difícil de lidar, estou tendo dificuldade. Me ajuda, Senhor. Dá paz para o meu coração. Isso é uma vida de oração, isso é um momento de oração, isso é uma vida de devocional, isso tem o tempo de devocional, e essa é uma vida completa. Você vai até o fim da sua vida orando e lendo a Bíblia. Ah, Diego, mas eu não gosto de orar, eu não sei orar. Ah, Diego, eu não sei ler a Bíblia, eu não sei. Comece devagar. Vai devagar, vai na manha, começa com um livro que você gosta um pouquinho mais, leia uma página num dia, aí lê duas no outro, devagarzinho. Chega para Cristo e fala, Deus, eu não sei não, viu? Jesus, me ajuda. Não tenho capacidade, às vezes, mental, perco a atenção muito rápido, tenho um déficit de atenção, estou aqui, mas tenho um monte de coisa pensando. Me ajuda dentro dessas limitações que eu tenho. Me ajuda a ter mais tempo de devocional. Tá? Então, hoje eu espero que vocês tenham tido um pouquinho mais de aprendizado em relação ao devocional e oração, e que vocês sejam conhecidos como identidade de oração, como identidade de devoção. Ah, Diego, como que eu vou fazer agora devocional? Vou sempre usar um vídeo. Olha, aí é com você, com Deus. Tem ferramentas. Tem vídeo no YouTube, tem pastores bons aí, eu posso mandar depois para vocês. Tem livros bons também de devocional. Tem uma vida aí pela frente. Você pode aprender bastante. Como o João citou aqui, o John Bunyan, né? Famoso escritor, teólogo aí, reformado, benção demais. Ele que escreveu O Peregrino, um ótimo livro também para começar. Então, assim, devocional vai o resto da vida e você vai pegando com o tempo. Ah, Diego, eu quero pegar só a Bíblia. Ela é o que mais importa. Diego, não pego mais nenhum outro livro, mas que você pegue a palavra de Deus e debulhe ela mesmo, olhe para ela, mastigue ela, fique ruminando no seu coração, é o mais importante, porque é a palavra de Deus, tá certo? Deixa eu orar por vocês, encerrando nosso tempo.